Kemba Walker já foi um dos melhores armadores da NBA. Em uma era de highlights na internet, era certeza que ia ter algum icon breaker do Kemba passando no seu feed. Ou aquele meme comemorando a cesta de 3 de costas, que não foi cesta de 3 porque ele errou o arremesso, mas simplesmente um cara que já foi comparado diretamente com Kyrie Irving desapareceu da NBA e nem mesmo na Europa conseguiu voltar com a sua carreira. Essa queda relâmpago na carreira do Kemba Walker que a gente vai ver no vídeo de hoje, que não teria despencado desse jeito se ele fosse membro do canal. Por menos que uma água com gás super faturada no mercado, você consegue apoiar esse canal e ter vários benefícios para me ajudar a bancar tudo isso daqui. O nome do Kemba começou a circular no high school. Jogando pela Rice High School, ele teve destaques como uma vitória super disputada em cima da escola do Derrick Rose, um armador considerado superior a ele, e seleções como o McDonald's ao América. O mais importante, que reúne os melhores jogadores do ensino médio do país, que também serve como palco para ser selecionado por grandes programas da faculdade, sendo listado nessa época como um recruta 5 estrelas e o 5º melhor armador dos Estados Unidos, além do 14º melhor jogador geral do país. Mas foi na NCAA, jogando pelo Yukon Huskies, que ele abriu as portas para entrar na NBA. Jogando de 2008 a 2011, no seu ano de novato, ele participou do elenco ideal de novatos do Big East, a conferência que a faculdade jogava, graças à sua performance nos 25 minutos por partida que ele tinha, que eram muito altos para um jogador que era banco, ajudando a sua equipe a ser a primeira colocada da conferência. Além de uma partida de 23 pontos, que foi a performance decisiva para eles avançarem para o Final Four. No ano seguinte, ele já se tornou titular, liderando a equipe em pontos em 8 das últimas 9 partidas, porém com uma temporada não tão boa, eles só ganharam 18 jogos e perderam 16, e foi no seu último ano que finalmente seu nome se tornou uma promessa para o draft. Em somente 12 jogos, ele já se tornou líder de pontos do país, com 26 pontos por jogo, aparecendo na edição da Sports Illustrated, e em momentos importantes ele mostrou que dava conta do recado. Como um buzzer beater para avançar para as semifinais do Big East Tournament, eventualmente sendo campeões aquele ano, com o Walker sendo o MVP do campeonato, tendo um recorde de 130 pontos marcados nesse torneio, que foi um recorde de qualquer torneio divisional dos últimos 15 anos, liderando a faculdade para no mesmo ano ser campeão da NCAA, entrando na honraria dos atletas que passaram pela história dos Huskies. Com esse histórico, seu nome estava garantido para o draft de 2011, sendo draftado na 9ª posição pelo Charlotte Bobcats, que atualmente é o Charlotte Hornets, na mesma noite em que o Kyrie Irving foi draftado em primeiro lugar e outros grandes nomes da NBA eventualmente foram draftados, como Klay Thompson, Kawhi Leonard e Isaiah Thomas. Mas o único azar do Kemba Walker é que o Bobcats é o pior time da história da NBA. Eles ganharam só 7 jogos de todos os 66 que o Bobcats jogou nessa temporada, que foi a temporada do lockout, então ela foi reduzida. E depois vocês reclamam porque o Cooper Flagg quer escolher o time que ele quer jogar. Além disso, nessa época, o time já era do Michael Jordan, e a mesma gestão que achou uma boa escolha escolheu o Kid Gilchrist para fortalecer o elenco, e o Kemba Walker tinha uma fraqueza no ataque que era o arremesso. Além de já ser considerado baixo e mais fraco fisicamente que um armador normal, que era justamente o que dava maior habilidade dele, que era agilidade com a bola, o que foi reforçado mais ainda pela falta de qualidade da equipe. Mas ele ainda assim era um jogador decisivo, um cara que abraçava os momentos de tensão, então era uma balança que se equilibrava tanto do lado negativo quanto do lado positivo. As coisas só melhoraram de fato mesmo na temporada 2013 e 2014. Não só o Kemba já estava sólido na NBA, um nome respeitado na liga, o principal rosto da equipe, como ele já estava começando a alcançar boas médias, não as melhores de sua carreira, mas ele já estava com 17 pontos por jogo, um roubo de bola, 4 rebotes e o recorde de temporada da sua carreira de 6 assistências por partida. Nessa mesma temporada ele teve um jogo com um recorde de assistências, onde ele fez 16 assistências. Junto com seus 24 pontos na partida, ele sozinho gerou no mínimo 24 mais 10, 20, 40,
56 pontos no mínimo. Liderando o time a 43 vitórias, ele conseguiu ajudar o Bobcats a ficar em 7º lugar na conferência. A penúltima posição para se classificar para os playoffs, que eles ficaram 4 anos seguidos sem ir. O azar deles foi dar de cara com o Big Three do Miami Heat de LeBron James logo na primeira rodada, que inclusive eventualmente foram os futuros campeões daquela edição. Mas mesmo sendo varrido, jogando sem seu maior reforço, que era Al Jefferson, ele conseguiu executar uma performance de 20 pontos por jogo, 6 assistências e 2 roubos de bola nessa série. Com o jogo 4, inclusive, de 29 pontos, 5 assistências, 5 rebotes, 3 roubos de bola e 3 tocos, um número muito alto para um armador, principalmente esse armador sendo o Kemba Walker. Esse cara gostava de abraçar os momentos de tesão, esse cara gostava de abraçar os momentos de tensão. Para a temporada 2014-2015, ele assinou um contrato de 4 anos por 48 milhões e o Bobcats deixou de ser Charlotte Bobcats e voltou a se chamar Charlotte Hornets, com destaques como o jogo de 42 pontos, onde só na segunda metade da partida ele fez 35, um recorde na história da franquia do Hornets, e uma partida de 26 pontos, 5 assistências e 6 rebotes, que o time estava perdendo de 24 pontos, e o Kemba conseguiu trazer essa vitória para casa com 2 pontos de diferença no fim do jogo. Porém, ele perdeu 18 jogos nessa temporada por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo, voltando só no final da temporada, e sem conseguir fazer partidas absurdas, igual quando ele estava fazendo antes da cirurgia, o Bobcats ficou de fora dos playoffs, terminando aquele ano com 33 vitórias e 49 derrotas. Na temporada 2015-2016, ele se destacou muito mais acima do que todas as outras temporadas até agora. Não contente com um jogo de 39 pontos, ele teve uma partida de 52 pontos, acertando 6 cestas de 3 pontos contra o Sacramento Kings, quebrando o recorde do histórico Glenn Rice, que tinha feito 48 pontos em uma partida pela franquia. E alguns jogos depois, ele se tornou o terceiro Hornets na história a passar a marca de 500 cestas de 3, se juntando a Glenn Rice em segundo lugar e Del Curry em primeiro lugar, que é o pai do Stephen Curry. O Hornets terminou a temporada com 48 vitórias e 34 derrotas, se classificando em 6º da conferência, pegando de novo o Miami Heat. Porém, por incrível que pareça, havia esperança pro Hornets na primeira rodada dos playoffs. No jogo 4, a série terminou empatada 2-2, com o Kemba Walker fazendo 34 pontos, e no jogo 6, a série terminou empatada 3-3, com o Kemba fazendo 37 pontos. Porém, no jogo 7, o famoso vai ou racha, eles perderam para o Heat de 97-90 e foram eliminados mais uma vez no primeiro round dos playoffs. Nessa temporada, Walker ficou em segundo lugar na votação do Most Improved Player, prêmio da NBA que vai para aquele jogador que melhorou muito sua performance da última temporada para atual, fechando a temporada com 21 pontos, 4 rebotes, 5 assistências e 1 roubo de bola e meio por jogo. E depois de ser eliminado dos playoffs, o Kemba teve sua segunda cirurgia no joelho esquerdo. A temporada seguinte não foi tão positiva quanto a anterior, ele foi nomeado pela primeira vez na carreira pro All-Star e entrou de novo na história da franquia, por ter se tornado o terceiro jogador a mais fazer cestas pelo time e o segundo a ultrapassar a marca de 8.000 pontos na franquia, ficando atrás só do Del Curry. Porém, o time terminou a temporada com 36 vitórias e 46 derrotas, não se classificando para os playoffs, e mais uma vez na pós-temporada, o Kemba Walker fez outro procedimento no joelho esquerdo. E para começar a temporada 2017-2018 naquele clima gostosinho, o Hornets decidiu tornar o Kemba Walker disponível para a troca. O melhor jogador da equipe, um dos melhores armadores da liga, um cara que já estava entrando para a história do seu time. Aparentemente não era bom o suficiente para ser protegido pela equipe, mas ele ainda jogou toda essa temporada pelo Hornets, se tornando inclusive o líder de 3 pontos da franquia, além de ser líder em pontos totais, o que abriu a vaga para ele se tornar All-Star pelo segundo ano seguido, para poder substituir o Porzingis que ia ficar de fora. Mas infelizmente o Hornets ficou de novo fora dos playoffs, tendo só 36 vitórias naquela temporada. E a temporada 2018-2019 seguiu com mais boatos de troca, mesmo com seu armador tendo performances históricas da carreira, como uma partida de 60 pontos, onde ele também registrou 7 rebotes, 4 roubos de bola e 6 cestas de 3 feitas, além de uma partida de 43 pontos que ele fez depois da partida dos 60, sendo All-Star pelo terceiro ano seguido na sua carreira, mas finalmente o primeiro onde ele seria titular. Além
além de ter sido nomeado para o terceiro time ideal da NBA. Porém, mais uma vez, com Charlotte fora dos playoffs, aliás, já dando um spoiler porque eu não vou falar sobre isso mais pra frente, depois que ele saiu do Hornets, o time nunca mais foi pros playoffs não, tá? Nem mesmo com o LaMelo Ball agora. E mesmo todos achando uma loucura o Hornets querer trocar o melhor jogador da sua equipe, e imagina se a gente falasse naquela época que o Luka foi trocado pelo Mavericks, a oferta de renovação de contrato que apresentaram pra ele era 60 milhões a menos do que o contrato máximo que ele poderia pedir. Como se mais ou menos assim, você é o nosso melhor jogador, mas a gente não quer tanto assim você. Meio como se fosse de propósito. O Jordan naquela era já era famoso por fazer cagadas quando comandava a equipe. Cansado então de dar seu máximo por um time que não queria ele realizou um sign and trade com a equipe, quando a equipe ali acerta o resto do dinheiro do contrato. E aí depois de zerar o que faltava, aí sim realizar uma troca, ele fechou um novo contrato com o Boston Celtics de 141 milhões por 4 anos. Mesma época que o Kyrie Irving e o Al Horford saíram do time. Então ele ia ter toda a liderança e atenção do Celtics para ele comandar. Seu início foi devagar, no primeiro jogo ele só fez 12 pontos, mas rapidamente ele não só conseguiu se encaixar melhor na equipe, como se mostrou um colega de time melhor do que o Irving durante sua passagem na equipe. Com seu quarto All-Star seguido e jogos como contra o do Pacers, onde ele anotou 44 pontos, Kemba fechou sua primeira temporada pelo Celtics com 20 pontos por jogo, 5 assistências e 4 rebotes. Indo para os playoffs mais uma vez, mas dessa vez com o Celtics sendo o terceiro lugar da conferência, fechando a temporada com 48 vitórias e 24 derrotas e finalmente avançando da primeira rodada. O único azar deles é que depois de vencerem também a segunda rodada contra o Raptors, eles deram de cara com o Miami Heat, que foi o time que jogou a final da bolha contra o Lakers do LeBron, sendo derrotados em 6 jogos. E se tudo foi muito positivo nesse ano, na temporada 2020-2021, ele teve 2 momentos onde o joelho esquerdo dele voltou a assombrar ele. Ele perdeu os primeiros jogos na temporada por uma injeção de células tronco no seu joelho esquerdo, para ver se melhorava esse joelho crônico que ele sempre fazia cirurgia, e o Celtics, que dessa vez ficou classificado em 7º lugar da conferência, perdeu a primeira rodada em 5 jogos. A situação aqui do Kemba Walker já começou a ficar um pouco complicado. Quando ele estava em quadra, o Celtics era um dos times mais fortes da NBA, mas quando ele tinha que se afastar da equipe justamente por causa do seu joelho, o Celtics não tinha metade do desempenho que tinha quando era comandado pelo Kemba Walker. E essa temporada foi um pouco mais crítica, porque dessa vez foram 2 afastamentos, um deles em um momento muito importante que é os playoffs, do mesmo joelho que ele já tinha problemas crônicos desde a época do Hornets. Com a situação do seu joelho e o aumento das críticas por sua inconsistência, o Celtics decidiu trocar o Kemba para o Thunder, mas instantaneamente fechou um acordo para ir jogar no Knicks. E como o Richard Jefferson já falou em uma transmissão internacional em um jogo da NBA, quando pedem para você jogar no Knicks, é melhor escolher se aposentar. O Knicks era o lugar ideal para ele reerguer sua carreira pro topo novamente, assim como muita gente pensou do Derrick Rose, assim como muita gente pensou por metade dos jogadores que passaram naquela desgraça de time, mas depois de 18 jogos, ele já estava fora da escalação da equipe, com médias de somente 11 pontos por jogo. Ele só retornou quando o Derrick Rose se machucou, e aí assumiu o papel principal de armador na equipe, e aí os fãs voltaram a ter flashes do Prime Kemba, como uma partida de 44 pontos, 9 rebotes e 8 assistências contra o Wizards, além de um triplo-duplo anotado na partida de Natal contra o Hawks. Porém, em janeiro de 2022, quase que na porta dos playoffs, ele foi afastado novamente por causa de lesão, entrando em um acordo com o Knicks para ele de novo não participar do resto da temporada. Essa temporada foi facilmente a pior da carreira dele, pois mesmo com a oportunidade de se reestruturar, ele jogou somente 37 partidas, com um total de 12 pontos por jogo e 3 assistências, médias muito abaixo daquilo que ele jogou no Hornets ou até mesmo no primeiro ano com o Celtics, o que causou ele ser trocado para o Pistons depois da sua passagem, mas logo depois fechando o acordo para ele se tornar agente livre. No fim de novembro de 2022, ele assinou um contrato com os Mavericks, mas ele só jogou por 9 jogos pela equipe, sendo titular somente em 1, e mesmo com uma partida de 32 pontos, o Mavericks decidiu dispensar ele. Sem mais nenhum rumo na NBA, ele decidiu passar uma temporada em Mônaco, no time da Euroleague que era comandado por Mike James, mas dos seus 26 jogos pela equipe, ele só foi titular em 1. E mesmo indo jogar na Europa, ele só jogava 11 minutos por jogo, com média de 4 pontos, 1 rebote e 1 assistência. E ao final dessa temporada, Kemba Walker se aposentou como jogador, trabalhando atualmente para o Hornets de novo, mas dessa vez como assistente de melhoria de performance para os atletas. Kemba foi um garoto que com seu esforço conquistou
espaço entre os melhores, mostrando que tinha capacidade para ser o melhor. Mas seu joelho esquerdo não permitiu que ele conquistasse um futuro mais brilhante ainda do que ele já estava conquistando no auge da sua carreira. Ele era um cara que todos queriam dentro de quadra para defender a sua equipe. Menos o Hornets nos últimos anos, mas eles também não são famosos por fazer as melhores escolhas do mundo. Mas quando ficava fora de quadra, ele se tornava um investimento muito caro para o quanto era pago. E já que na reta final da sua carreira ele ficou mais fora de quadra do que dentro, todo o seu brilho e sua performance foi deixando a quadra junto com seu joelho esquerdo. Ele era um cara que tinha um potencial de conquistar muita coisa, mas por causa do seu joelho esquerdo, e talvez uns 8 anos com Hornets, suas conquistas foram curtas para o nome que ele fez. Mas ele poderia ter ganhado 10 vezes mais na vida dele se ele tivesse virado membro do canal. Se você ficou até aqui, não tem motivo nenhum pra você virar membro do canal. Sai mais barato que uma água mineral comprada no mercado mais caro do seu bairro. E você tem uma porrada de vantagens nesse canal, que é a minha retribuição por você me ajudar a manter esse canal. Mas se você é duro, que não tem uma água mineral pra ajudar o canal, pelo menos dá like e se inscreve no canal. Falei canal 2 vezes sem motivo nenhum. Comente andarilho se você ficou até aqui nesse momento do vídeo. E aproveita pra continuar seu dia com um vídeo que o YouTube acha que você quer assistir agora. Mas caso você não confie no YouTube, esse é o último vídeo do canal. Muito obrigado você que ficou até aqui. Eu sou o PsicoABC, essa daqui é a Chorelli. E eu vou ver se dessa vez eu consigo terminar o vídeo arremessando a Chorelli na câmera. Quase quebrei a câmera.